irmãos, que bom estar com vocês. Meu nome é Lorenzo, sou um trabalhador do movimento espírita e por hoje nos coube conversar com vocês sobre uma parte importante para nós entendermos a lei do progresso, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas antes de começarmos as nossas atividades, vamos fazer uma oração para sintonizarmos com o plano superior. Então, pedindo licença ao plano espiritual, a gente mantendo o nosso pensamento elevado em Deus, a licença para que comecemos mais uma sessão de palestras doutrinárias que visam nos propiciar ferramentas para que obtenhamos sucesso na nossa presente encarnação. Rogando ao Pai que todos os conhecimentos sejam tocados em todos os corações que nos ouvirem, inclusive o nosso, para que tenhamos a clarividência de colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos na nossa evolução, seja através de livros, através de palestras ou qualquer outra atividade que possa nos ilustrar. Então, Pai, pedimos que o conhecimento atinja o maior número de corações possíveis. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a questão das moradas da casa do meu Pai. Na realidade, a casa do meu Pai é o universo. Ou seja, o que as obras básicas nos trouxeram é que as leis que valem para a Terra valem para todos os planetas do universo, seja onde estiverem, que galáxia estiverem. E as moradas são os planetas, os incontáveis números de planetas que servem para acolher as nossas encarnações. Então, nós temos diversos tipos de mundo que oferecem oportunidades de reencarnação de acordo com a evolução de cada um. A evolução da estrada da evolução em que cada um está. Do átomo ao arcanjo, isso dá uma ideia do tamanho da viagem. Eles nos contam que a nossa viagem até aqui, no mundo hominial, passando pelo mineral, vegetal e animal, ela é tão grande quanto a que a gente tem pela frente. Estaríamos no meio do caminho, que é do hominial para o celestial. Então a gente sabe o tamanho do trabalho que ainda nos resta fazer para atingirmos os nossos objetivos, que é chegar no mundo celeste e ser um espírito de luz. Todos os espíritos passam por essa evolução. Os espíritos de luz um dia foram espíritos primitivos, que passaram pelo reino mineral e assim por diante. Mas já chegaram, por muito mais tempo estão aí na jornada. A gente lembrando do livro A Caminho da Luz, em que os espíritos de luz se reúnem aqui antes da formação do sistema solar e eram capitaneados por Jesus, que há 4,5 bilhões de anos atrás já era um espírito de luz. Então, ele é bem mais antigo do que nós, já evoluiu bem mais, já passou por todas as fases que nós passamos. E a boa notícia é que todos nós vamos chegar lá. Uns mais cedo e uns mais tarde, de acordo com o trabalho que cada um fizer. E aí o processo, a gente entende, e começa a entender o recado que a espiritualidade nos traz, é que esse processo sempre vai ser individual. Eu não posso arrastar ninguém comigo. Agora, o que eu posso sim é cuidar da minha evolução e conseguindo, através do exemplo de um ser evoluído, de que procura evoluir, como todo espírita tem que ser, e tem que ser reconhecido pelos esforços em que ele faz de evoluir, através desse modelo, inspirar os irmãos que vivem conosco no nosso ambiente de trabalho, familiar, enfim, aonde for que nós sirvamos de modelos a eles, que sirvamos de inspiração para que cada um busque a evolução.
o processo, então, como eu dizia, o processo individual. E sendo um processo individual, eu tenho que entender como ascender. Né? Se esse é o objetivo, a ascensão moral que cada um traz quando reencarna, e nós precisamos ainda da matéria para fazer essas depurações, lembrando sempre que nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. Por hora vivendo experiências na matéria para que o peso da matéria, o peso ainda das dores que advém disso, seja um instrumento valioso de educação na nossa evolução. Então, chegamos a um ponto que nós vamos reencarnar num mundo mais primitivo ou mais evoluído, de acordo com eu ser mais ou menos desprendido da matéria. Quanto mais desprendido da matéria, menos o meu corpo espiritual vai precisar da matéria. Então eu vou ascender a mundos menos materiais. Né? Então a gente divide em mundos inferiores, aqueles que são quase todos materiais, mundos superiores, aqueles que são quase todos espirituais, morais, e no meio disso aí tem um intermediário. Né? Esse mundo intermediário, ele fica no meio do caminho entre o bem e o mal. É uma preparação, esse mundo intermediário é uma preparação para que eu comece a viver nos mundos superiores. Então a gente tem nessas definições os mundos primitivos, né, que são afetos às primeiras encarnações da alma humana. Depois nós temos os planetas de prova e expiação, né, que é onde domina o mal. E aí adivinha onde é que a Terra está classificada? Provas e expiações. Então essa é a razão das misérias humanas aqui na Terra. É por isso que tem tanta gente praticando mal ainda aqui, porque o nosso planeta ele é dado a espíritos que vibram com esse padrão. O problema, depois nós vamos conversar, é a lei do progresso, mas depois a gente conversa sobre isso. E aí passamos então pelo mundo em regeneração, né? Depois dos provas e expiações, que são almas que ainda precisam resgatar alguma coisa, mas que amealham, aurem forças para continuar a sua jornada. É aqui, nesse próximo mundo que nós vamos viver, um mundo em regeneração, em que essas almas já cansadas da guerra ainda, né, a guerra íntima, né, de evolução, vão auferir forças para continuar esse trabalho. Depois, perpassando essa questão do mundo em regeneração, pulamos para os mundos ditosos ou felizes. Esses mundos ditosos ou felizes, por incrível que pareça, o mal ainda existe, mas o bem sobrepõe o mal. E o bem já vai sobrepor o mal. Tá? Então, a gente entende que só na última categoria de mundo, que é o próximo, que são os celestes ou divinos, em que o mal acaba. Em que o bem sobrepuja tudo e reina o bem nesses mundos. Então são o lar dos espíritos depurados, os espíritos de luz, os espíritos celestes, do átomo ao arcanjo. E é aí que nós vamos chegar. Aí é o nosso objetivo final de evolução. É chegar nos mundos celestes como seres espirituais. Livres já da carne, né? Livre das encarnações, livre dos mundos materiais, em que o amor incondicional reina, e em que o nosso trabalho simplesmente vai ser ajudar aos espíritos que ainda estão no caminho a evoluírem. E esse trabalho vai ser full time, não tem descanso. Quando a gente acha que eu vou chegar no mundo celeste, aí eu vou descansar, deitar. Não, é aí que tem mais trabalho ainda. Porque imagina o que vem atrás da evolução, todos os espíritos que vêm atrás dessa evolução e que precisam de auxílio dos mundos dos espíritos superiores.
nessa jornada? Quantas vezes nós oramos pelos espíritos de luz, por esses espíritos que nos inspiram, para que a gente possa ter força para prosseguir nossa jornada? Quantas vezes a gente põe em xeque as nossas, nas encruzilhadas da vida, as nossas crenças, as nossas ideias de evolução? É aí que a gente ora para o superior, ora para os espíritos de luz, para que eles nos deem força na continuidade, porque somos espíritos ainda presos à matéria. Ainda precisamos dessa matéria para evoluirmos. Então, com as dificuldades que todos os espíritos presos ainda à matéria ainda têm para a evolução, então a gente começa a entender que existe uma evolução, não só nessa questão do individual, né, que eu tenho que me elevar, e nessa elevação eu recebi instruções específicas de como obter essa evolução. E se eu quero saber como eu posso obter evolução nas minhas encarnações, e esse é o nosso objetivo, gente. A gente reencarna para isso. A gente reencarna. Imaginem o seguinte: a gente tem uma mochila nas costas com todos os problemas que a gente não conseguiu resolver nas outras encarnações, e a gente reencarna aqui com essa mochila cheia, com o objetivo de que ao final da encarnação, desse período reencarnacional, eu consiga voltar para o mundo espiritual com a mochila vazia. É claro que pelo nosso grau de adiantamento, dificilmente a gente vai conseguir voltar com a mochila vazia. Para isso a gente tinha que entender o recado, entender o processo e praticar o processo diariamente. Como alguns espíritos que a gente conhece, já espíritos bem adiantados, né? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que vivem o amor incondicional já na Terra. Mas mesmo assim eles ainda precisam da matéria. Então a gente necessita obrigatoriamente dessa evolução para podermos atingir os nossos objetivos finais, que é ascender entre os mundos. Então, de onde é que a gente vai tirar essas instruções? Das nossas leituras, das nossas assistências a palestras. Porque todo mundo acha que palestrante é um ser iluminado que fala só para os outros. Não. O palestrante é um dos caras mais necessitados de conhecimento. Por quê? Porque eles têm que estudar. E esse estudo, cada vez que a gente fala com uma plateia, a gente está se ouvindo. E a gente não se exclui do processo. Porque se eu me excluísse do processo, eu estava altamente obsediado. Porque eu ia achar que eu sou um espírito de luz, e isso não existe aqui. O único espírito de luz que reencarnou aqui a gente crucificou há 2000 anos atrás. Fora Jesus, todo mundo está no caminho aqui, né? Encarnados. Uns mais adiantados, outros menos adiantados. Os mais adiantados, qual é a característica desses mais adiantados? Os mais adiantados são aqueles que entenderam o recado e que não só leem, mas colocam em prática. Aí eu me lembro de um conhecido que chegou para mim e disse assim: na minha casa eu tenho mais de 700 livros espíritas. Aí eu perguntei para ele: quando é que tu vai começar a ler? Quando é que tu vai começar a botar em prática o que tem nesses 700 livros espíritas? Aí a gente fica imaginando assim: será que ele vai conseguir ler e colocar em prática 700 livros? Ou será que não era melhor ele ler 5 livros básicos do Espiritismo e tentar colocar em prática aquilo que leu? O que é mais prático para uma encarnação? Eu não estou desfazendo das obras correlatas, não. Mas é que sem a gente ter um processo sólido de conhecimento das obras básicas, não adianta eu ler Chico Xavier, não adianta eu ler Divaldo Pereira Franco, enfim, autores seguros, né, que trazem conhecimentos seguros também. Todos os conhecimentos das obras correlatas estão inseridos nas obras básicas.
Só que a gente precisa ler e reler para entender. E entender o processo como um todo. Né? Então, urge, pois, a gente entender esse processo, então, e começar a colocar em prática aquilo que principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos nos trazem como um manual seguro para a nossa encarnação. A gente lê as leis morais que estão no Livro dos Espíritos, lê, relê, entender e tentar colocar em prática. Por exemplo, esse aspecto que a gente está falando dos mundos, né, que há muitas moradas na casa do meu pai. Está ali, está, lei do progresso. Tanto o ser humano quanto os planetas são regidos pela lei do progresso. Isso quer dizer que os dois têm que evoluir. E eu tenho que entender que essa evolução nem sempre vai ocorrer junta. No caso da Terra agora, que a gente está evoluindo de um planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração, a gente está num momento de transição planetária. E essa transição planetária vai definir quem fica na Terra ou quem vai reencarnar, talvez num mundo superior, porque já atingiu isso, já num mundo em regeneração mais adiantado, ou ir para um mundo primitivo, como um ser evoluído para melhorar a genética desse mundo primitivo. E esses são os que ainda não conseguiram entender a lei do progresso e que obrigatoriamente nós temos que progredir com os conhecimentos que Jesus nos deixou como um caminho seguro para a nossa evolução moral. E aí eu vou ter que começar a discutir aquilo que está no Evangelho. E aquilo que está no Evangelho é muito simples de entender. Ninguém chega à casa do meu pai se não for através de mim. O que isso quer dizer? Que é através de Jesus? Não, é através do conhecimento que Jesus deixou para nós como esse caminho seguro de evolução. E eu vou ter que entender que fora da caridade, para mim não vai haver salvação. Mas salvação no sentido de evolução. E a expressão máxima da caridade é o amor incondicional. Ama a Deus sobre todas as coisas e a ti, aos teus irmãos como a ti mesmo. É muito simples, gente. Só que é muito complexo e muito profundo. Para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que entender o processo. E aí a gente tem que começar a entender que essas provas vão acontecer na vida da gente, no mundo da matéria, para que a gente resgate algumas coisas que a gente deixou para trás, mas também as expiações, que vão testar a nossa fé no processo. E quando eu empaco no sentido de que como é que eu vou amar o meu inimigo, é porque eu vou entender o que Jesus deixou para nós, como recado. Que o dia que a gente amar incondicionalmente, inclusive os nossos inimigos, eu consegui evoluir como pessoa, como espírito. É fácil? Não é. Agora, fica mais fácil se eu conseguir entender o processo e começar a analisar isso diariamente, através da nossa reforma íntima. Ver o que eu faço de ruim, o que eu faço de bom, e começar a tentar resgatar aquilo que eu fiz de ruim e melhorar aquilo que eu fiz de bom. Esse é o caminho do espírita, não tem outro. Ele é simples, mas é profundo, gente. E quando a gente entende isso, que os conhecimentos são muito simples, Jesus deixou mastigado para nós. O problema nunca foi ler Jesus, mas sim colocar em prática na nossa vida. Quantas pessoas a gente conhece que dizem assim, não, jamais eu vou amar aquele irmão lá que está me prejudicando, está querendo meu mal. Mas é esses que precisam de amor. Porque cada um vai resgatar individualmente todo o mal que fizer, desde ele do mínimo ao máximo. Isso eles estão dizendo para nós, e é que a gente tem que entender isso. E Chico Xavier tinha uma máxima que dizia o seguinte: aos outros eu permito que não gostem de mim, mas eu não me permito não gostar de ninguém. O que ele quis dizer com isso? Que ele tem que amar todos indistintamente, querendo ou não,
ou fazendo mal ou não a nós. Essa é a chave da coisa. Quando a gente chegar aí, e aí a gente começa a pensar como eu posso fazer para amar aquelas pessoas que me querem mal e que me fazem mal. Orem por eles. Orem todo dia, assim como a gente ora pela família da gente, pela saúde, ainda mais nesses tempos de coronavírus, que nos aproximaram mais de Deus do que Deus já deveria ter já aproximado há mais tempo. Mas também, quando a gente ora pelos nossos inimigos e desafetos, a gente demonstra um grau de evolução que não pertence ao provas e expiações, já pertence ao mundo em regeneração. E isso a gente tem que fazer porque não tem medo de não reencarnar mais aqui. Isso que a gente tem que fazer porque sabe que a nossa senda é essa, evoluir. E isso tem que fazer parte da nossa evolução. O querer fazer o bem para os outros. Né? Então, gente, lembrando sempre que esse mundinho que a gente vive aqui de provas e expiações, essa bolinha azul no universo, ele pode ser um hospital, ele pode ser um presídio, ele pode ser um subúrbio. Mas lembrando-se sempre que o hospital a gente tem alta depois de curado, o presídio a gente sai depois de cumprir a pena, e o subúrbio, a gente troca de subúrbio à medida de que a gente evolui na nossa vida. Então é isso que nós temos que fazer com esses ensinamentos. E é isso que a gente tem que entender na existência das muitas moradas na casa do meu Pai. Isso nada mais é do que a representação da nossa evolução. E foi bem explicado pela espiritualidade. Muito obrigado pela oportunidade. Então, para encerrar, nós vamos fazer a nossa oraçãozinha, mantendo o nosso pensamento elevado em Deus. Vamos agradecendo a oportunidade de trabalho na seara do bem e que possamos todos nós atravessarmos esses momentos de tanta incerteza do dia de hoje, com fé no coração e com os cuidados que a ciência nos ensina. Porque todos nós espíritas juntamos a ciência e a religião e a filosofia. Então, o que tem que nos nortear é a ciência, a religião e a filosofia. Que assim seja, graças a Deus.